pessoas achavam que a mulher podia ser agredida. A Lei Maria da Penha veio como uma forma de esclarecer, não só a mulher não pode ser agredida, como quem agredir. E isso eu colocarei o peso do governo federal para assegurar que seja cumprido. Quem for agredido, né, se denunciar e se a gente conseguir pegar o agressor será exemplarmente punido. O Fábio Panuso, nos estúdios em Brasília, tem uma pergunta agora, presidente eleita. Esse é um assunto que, apesar de a senhora ter falado 1000 vezes disso, ainda não ficou claro o suficiente para que as pessoas possam entender. Então vou insistir na pergunta. A senhora disse no seu discurso de anteontem que prefere o barulho de uma imprensa livre ao silêncio das ditaduras, né? A senhora estava se referindo a isso que se atribui ao PT, que era uma tentativa de controlar a liberdade de imprensa no Brasil. Eu quero saber o que a senhora vai fazer com as propostas de criação de conselhos que podem efetivamente tolher a liberdade de informação. Agora mesmo, só para lembrar, na semana que vem, o ministro Franklin Martins, da comunicação, que é o homem da comunicação do governo, está promovendo um seminário, inclusive com a presença de técnicos do exterior, justamente para discutir a instituição de mecanismos de controle social da mídia. A senhora continua dizendo que no seu governo o controle social e o controle remoto, ou vai ter alguma coisa além disso? Veja bem, você tem de distinguir duas coisas: marco regulatório de controle do conteúdo na mídia, né? O controle social da mídia, se for de conteúdo, ele é um absurdo. É de fato um assinte à liberdade de imprensa. Com esse assinte eu não compactuo e jamais compactuarei. Se chegar qualquer tentativa de coibir a imprensa no que se refere à divulgação de ideias, posições, propostas, opiniões, enfim, em tudo que for conteúdo, eu acho que é isso que eu falei mesmo. O barulho da imprensa, seja em que crítica for, ele é construtivo, mesmo quando você discorda dele. Agora, isso não é 1 milhão de vezes, é infinitas vezes melhor que o silêncio das ditaduras. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é a questão do marco regulatório, porque o marco regulatório é outra questão. Vou tentar explicar com alguns exemplos. Que a gente consiga entender exatamente alguns exemplos. Por exemplo, a participação do capital estrangeiro. Você tem de todo o país regulamenta a participação do capital estrangeiro nas suas diferentes mídias. Outra questão que é importantíssima é o fato de que o mundo está mudando numa velocidade enorme. Então, você vai ter de regular, de alguma forma, a interação entre as mídias. Porque hoje, quem faz isso não pode fazer aquilo, que não pode fazer aquilo outro. Né? O problema do cabo, o problema do sinal aberto, como é que junta tudo isso com internet, né? Mesmo assim, eu acho que a gente tem de ter muito cuidado. Você tem de fazer um marco regulatório que permita que haja adaptações ao longo do tempo. Por quê? Porque eu não sei se você lembra, nos anos 80, 90, a telefonia fixa era uma potência. Cada vez mais, com a base da internet, você tem a possibilidade, em cima da internet, de ter TV, telefonia, celular, enfim, o mundo está mudando. Então, até isso você vai ter de considerar. Você não pode ter também um marco regulatório que desconheça a existência da banda larga. E se você vai poder ou não vai poder fazer televisão, em que condições você vai fazer televisão. Isso o Brasil vai ter de regular minimamente. Até porque tem casos em que, se você não fizer isso, você deixa que haja uma concorrência meio desproporcional entre diferentes organismos. Ok, muito obrigado pela resposta. Já? Presidente eleita Dilma Rousseff, em nome da Band, eu quero agradecer por sua entrevista e desejar à senhora, para bem de todos nós brasileiros, um excelente governo.